Alimentação em cobras é um assunto bem interessante. As peçonhentas normalmente se alimentam de roedores. As não peçonhentas normalmente se alimentam de anfíbios e outros répteis. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre uma espécie de serpente que se alimenta de aranhas. E antes que a quinta série que habita em vocês comece a pensar em cobra que se alimenta de aranha, cobra que come aranha, vamos entrar com a nossa vinheta rapidinho, que está começando mais um Papo de Cobra. Hoje nós vamos falar sobre a papa-aranha, a Philodrias agassiz, ou Pseudoblabis agassiz, de acordo com a nomenclatura mais recente. Ela é uma serpente amplamente conhecida na América do Sul, principalmente no Brasil, mas não só. Ela também ocorre na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, mas no Brasil ela é particularmente conhecida na região sul, na região sudeste, centro-oeste e no nordeste ela só é encontrada na Bahia. O seu nome científico é uma homenagem ao naturalista Louis Agassiz, que foi um zoólogo e geólogo suíço do século XIX. Essa cobra ela possui um corpo esguio, um corpo muito elegante, e devido à sua agilidade e habilidade de se mover entre os arbustos e galhos baixos com graciosidade, e mesmo sendo pouco conhecido do público leigo, ela desempenha um papel extremamente importante no equilíbrio dos ecossistemas onde ela vive. Ela pertence à família Dipsadidae, ou seja, ela não é uma serpente de importância médica, porém, ela tem uma dentição opistóglifa. E ser opistóglifa, você já sabe, a gente já falou aqui muito aqui no canal, ela tem um par de dentes aumentados no final da maxila. E esses dentes especializados, eles servem para lançar uma toxina, mas que não oferece grandes riscos para o homem, serve apenas para matar o que ela come. Então essa saliva tóxica vai ser muito útil para paralisar as suas presas. E o que ela come com maior frequência? Aranhas. Daí vem o nome popular, papa-aranha. Estudos indicam que essa cobra possui uma dieta extremamente especializada. Ela come aracnídeos, especialmente aranhas da família Lycosidae, que são as aranhas de grama do gênero Lycosa, as chamadas aranhas-lobo. Mas ela não se alimenta só de aranha não, gente. Ela pode predar lagarto, aves e também roedores. Isso mostra o papel extremamente importante dessa cobra como reguladora de populações de outros grupos animais. Ela possui hábitos diurnos, né, tem a sua atividade de dia, e prefere ambientes abertos, como os cerrados e as caatingas. Mas também pode ser encontrada em áreas florestadas ou até mesmo em plantações. A sua coloração esverdeada permite que ela se camufle perfeitamente nas folhas, escapando de predadores enquanto ela está buscando alimento. E a sua habilidade de se adaptar a diferentes habitats é um dos motivos para sua ampla distribuição. No entanto, tanto o desmatamento quanto a ocupação humana estão diminuindo os ambientes naturais onde essa espécie vive, o que pode representar um desafio para sua sobrevivência no futuro. A sua reprodução é ovípara, né? Ela coloca ovos, sendo o seu pico reprodutivo os meses mais quentes do ano. Assim como um personagem coadjuvante de um filme, a Philodrias agassiz muitas vezes passa desapercebida, mas como eu disse, ela é fundamental para o equilíbrio ecológico. Ao controlar populações de pequenos animais e servir como alimento para predadores maiores, essa serpente ajuda a manter os ecossistemas extremamente saudáveis. Então, gente, proteger seus habitats é uma garantia que a papa-aranha continue a desempenhar o seu papel nos palcos naturais da América do Sul. Por isso, da próxima vez que você ouvir falar dessa serpente, lembre-se que ela não é apenas uma simples serpente. Ela é a peça-chave de um grande quebra-cabeça da natureza, que é o quebra-cabeça da biodiversidade. Mas tem uma outra espécie de Philodrias que é mais famosa do que ela. É a Philodrias olferse, e que eu mostro para vocês nesse vídeo aqui.